portadores de HIV que não desenvolvem as doenças graves decorrentes da contaminação por esse vírus, o que configura a AIDS, têm direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria previsto na legislação brasileira? Esse é o tema do podcast Grifão dessa semana. A legislação infraconstitucional brasileira prevê uma série de hipóteses em que o imposto de renda não será cobrado dos contribuintes. São as hipóteses que configuram as chamadas isenções desse imposto. Com efeito, o artigo 6º, inciso 14 da Lei nº 7.713, de 1998, prevê uma série de situações em que portadores de determinadas doenças serão isentos do imposto de renda em relação aos proventos de aposentadoria ou reforma motivados pela aquisição das referidas doenças. Essa isenção, porventura, não alcança a remuneração decorrente de atividade laboral ou de atividade empresarial, caso o portador das referidas doenças que constam no artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713 de 98, não tenha se aposentado. Dentre as doenças que justificam a aposentadoria do indivíduo e garantem, consequentemente, a isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria recebido, consta a aquisição do vírus do HIV, que, segundo a literatura médica, não se confunde com a situação do portador dessa doença que desenvolve a chamada AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Isso porque, segundo a literatura médica, nem todo portador de HIV irá desenvolver a AIDS, irá ter doenças oportunistas que poderão colocar em risco a vida do paciente. E em razão dessa diferença que existe na literatura da medicina e no tratamento desses indivíduos, o Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou o entendimento de que o indivíduo que se aposentou em virtude de ter adquirido o HIV, mesmo que não venha a desenvolver os sintomas da AIDS, não venha a ter doenças oportunistas que possam implicar um risco para a sua vida, terão sim direito à isenção sobre o imposto de renda que poderia incidir sobre os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que a aposentadoria ou a reforma tenha sido motivada em virtude da aquisição do HIV. Segundo definiu o STJ, é um fato inegável que o avanço das técnicas terapêuticas, dos remédios disponíveis para o tratamento dos portadores de HIV, em pouquíssimos casos tem viabilizado o agravamento dessa situação por parte do paciente. Em poucos casos, o paciente toma medicação retroviral adequadamente, faz o acompanhamento contínuo, ele vai ter chance de desenvolver a AIDS. E ele acaba tendo uma vida normal. O HIV, desde que devidamente tratado, é uma doença crônica, mas que não coloca em risco a vida do seu portador. E, em virtude dessa situação hoje verificada na medicina, em que o portador de HIV não irá desenvolver a AIDS, o STJ, desde que faça o tratamento adequado, o STJ reconheceu que a isenção do imposto de renda em relação aos proventos de aposentadoria deve ser assegurada para todos os portadores de HIV, mesmo aqueles que estão em tratamento e não têm nenhum tipo de manifestação das doenças que configurariam a situação de portador de AIDS, ou seja, de doenças que poderiam colocar em risco a vida do indivíduo. Isso porque o STJ reconheceu de forma muito clara que os portadores de HIV, para terem qualidade de vida, para terem essa situação em que não haverá o desenvolvimento das doenças que configuram a AIDS,
devem fazer tratamento contínuo. É uma doença crônica que exige por parte do indivíduo atenção permanente. E é justamente em razão dessa necessidade de realizar essa atenção permanente junto ao corpo médico adequado, a necessidade de tomar diariamente medicamentos retrovirais que justificam a isenção do imposto de renda para os portadores de HIV que não desenvolvem a AIDS, conforme prevê o artigo 6º, inciso 14, da Lei 7.703 de 98, que assegura a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria para os portadores de HIV, independentemente do desenvolvimento de qualquer sintoma ou doença oportunista que configuraria o agravamento da situação clínica desse paciente e o colocaria na condição de paciente portador de AIDS e não apenas o portador do HIV, muitas vezes indetectável pelos exames disponibilizados em razão do tratamento contínuo disponibilizado junto ao Sistema Único de Saúde, o SUS, para o controle dessa doença. Então, em resumo, para a jurisprudência do STJ, o portador de HIV, mesmo indetectável, tem direito à isenção do pagamento de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou de reforma, se o motivo que justificou a aposentadoria ou a reforma for, de fato, a aquisição e a detecção desse vírus na condição pessoal do contribuinte. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast de Fundo da Semana. Peço para que você continue acompanhando nosso podcast, que são publicações semanais, que traz conteúdo jurídico atualizado, reflete a jurisprudência dos tribunais brasileiros e aborda temas de interesse do direito público, com foco especial em temas ligados ao município e a questões atreladas à administração pública. Se você ainda não ativou a notificação do nosso canal no YouTube, ative lá a nossa plataforma de streaming digital, como é o caso do Spotify, para que na semana que vem, quando o novo podcast for publicado, você for informado automaticamente sobre a publicação. E por fim, convido que vocês conheçam o EAD Grifon, que é uma plataforma de educação à distância focada na capacitação de agentes públicos, cidadãos que querem aprender mais sobre o direito público brasileiro e que tem cursos de capacitação que são ministrados por professores que são referências nos respectivos temas em todo o país e que você pode, ao final das atividades, receber uma certificação da Grifon Brasil de que você adquiriu conhecimento técnico de qualidade e está capacitado para atuar dentro de padrões técnicos jurídicos sobre os temas dos nossos cursos. Você pode conhecer todos os cursos do EAD Grifon acessando o endereço que aparece aí na tela, se matricular agora e já começar a se qualificar com a Grifon Brasil. De volta na semana que vem com mais um podcast. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. A gente se encontra no próximo podcast, já na semana que vem. Até lá. Valeu!